Olá, meu nome é Tomás e esse é o podcast Vós que Luteis. No episódio de hoje eu recebi Fábio Saldanha, Gabriel Jalotto, Narumi Ito e Neide Hisai Nagai para falar sobre um dos maiores escritores da literatura japonesa e mundial, Kawabata Yasunari, vencedor do Nobel de 1968. Nesse episódio foram faladas muitas palavras e nomes em japonês, e para facilitar a vida dos ouvintes, eu disponibilizei um glossário na descrição do vídeo e também coloquei o nome de todas as obras e autores que foram falados nesse programa. Os participantes vão se apresentar brevemente e nós já começamos nosso diálogo em seguida. Eu sou o Fábio Saldanha, graduando em Letras Português e Japonês pela USP. Durante a graduação eu desenvolvi pesquisa não só no japonês, mas no japonês eu pesquisei literatura moderna, mais especificamente o Moriogai, e focando no Vita Sexualis, né, que tinha acabado de ser traduzido para o Brasil na época, eu acho. Fazia pouco tempo que tinha saído. Hoje em dia eu continuo dando uma olhada, assim, não mais em literatura moderna, mas em literatura contemporânea, focado um pouco mais nos relatos pós o acidente de Fukushima. Meu nome é Gabriel Jalotto, eu faço pós-graduação na USP, sou orientando da professora Neide, estudo as ideias do Masao Kashiki sobre o Haikai moderno, principalmente como essas ideias afetaram a produção do Haikai no Brasil. Olá, meu nome é Narumi Ito, eu também sou orientando da professora Neide no programa de mestrado em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, e eu estudo a arte em reverenciar a natureza na obra O Livro do Chá, do Kakuzo Kakura. Bom, meu nome é Neide Hisai Nagai. Eu atualmente estou ainda lecionando, fazendo pesquisas junto ao Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Na verdade, meus temas de interesse são muito diversos, né? Então, eu transito muito pela língua, pela literatura, pela cultura de um modo geral, e transito também nessa questão, né, tanto do clássico quanto do moderno, contemporâneo. Eu acho que como professores, a gente tem essa necessidade de trabalhar nesses vários veios, né? Eu tenho me dedicado muito à tradução. Ultimamente, eu acho que tenho me concentrado mais em formar tradutores e leitores da literatura japonesa, assim como também de outras obras relativas aos estudos japoneses. Legal. Então, nós nos reunimos hoje para falar sobre um pouco da obra do Kawabata Yasunari, um dos maiores escritores da literatura japonesa, e eu vou apresentar uma breve biografia dele. No caso, ele nasceu em 1899, em Osaka, dia 14 de junho, e ele tem uma história muito trágica no começo de vida, porque já em 1901 já falece o pai dele. Em 1902, a mãe dele também vai falecer. Então, com 2 e 3 anos de idade, ele perde os pais. Aí, ele vai passar a viver com os avós. Só que em 1906, morre a avó dele. E em 1909, morre a irmã dele, que tinha 14 anos. No fim, em 1914, vai falecer o avô. Então, ele perde praticamente toda a família. E ele, em 1914, ele vai começar a escrever, né, chama os diários de 16 anos, e ele vai começar a fazer as experimentações de criação literária, justamente com essa experiência, inclusive a experiência da morte do avô, está muito presente nesse primeiro livro. Em 1918, ele vai visitar a província de Izu, e aí ele vai conhecer um grupo de artistas ambulantes que vai servir de modelo para um livro, Dançarina de Izu, que é de 1926. E em 1920, ele vai entrar na Faculdade de Letras de Tóquio, Faculdade Imperial. Em 1921, ele vai ter um noivado que vai dar muito errado com uma mulher que chama Ito Hatsuyo, que ela tinha 14 anos. Ele vai casar com ela, mas vai se separar logo em seguida. Em 1924, junto com Yokomitsu Heiichi, eles vão fundar um grupo experimental chamado Shinkan Kakuha, neossensorialismo.
e eles vão começar a experimentar com essa poética, né, nova. Em 1926, ele vai publicar o Dançarina de Izu, que é o primeiro sucesso dele, vai atingir uma fama dentro do Japão. Aí, em 1935, já durante a Segunda Guerra, ele vai publicar os primeiros capítulos do País das Neves, e ele só vai finalizar o livro em 1948. Em 49, depois da guerra, 49 e 51, ele vai lançar o Mil Tsurus. Em 1968, ele vai ganhar o Nobel de Literatura, é o primeiro japonês a ganhar o Nobel. Em 94, o Oe Kenzaburo vai ganhar também, o segundo japonês. E em 1972, devido à fragilidade emocional e por muito desgaste de compromissos, ele vai se matar, né? É o suicídio por inalação de gás. Ele tinha problemas também ele teve problema de vício com soníferos, né? Então é uma história bem trágica, né? No começo e até o suicídio dele em 72. Mas ele nos deixou várias obras, e no Brasil nós temos a grande sorte de ter a maioria dessas obras traduzidas diretamente do japonês para o português, né? E no caso, O País das Neves, que foi traduzido pela professora Neide. E a gente vai começar a falar sobre isso. Agora, se alguém quiser fazer um comentário sobre a breve biografia, corrigir alguma coisa. O suicídio dele é meio duvidoso ainda, né? Não se tem certeza se ele realmente se matou. Aparentemente ele sofreu muito com a morte do Mishima, mas talvez por descuido ou que tenha liberado gás no cômodo, sem saber. Eu acredito que seja um pouco controversa essa parte do suicídio dele. O que a senhora acha, Sensei? De fato é controverso, mas eu acho que nos últimos tempos todos são quase unânimes em dizer que ele se suicidou. Durante muito tempo também tive essa dúvida, mas eu não tenho acompanhado tanto as pesquisas sobre Kawabata. Eu recentemente só que retomei um pouco desses estudos, sei lá, situações um tanto quanto fortuitas, né, que começaram a pipocar o ano passado. Além de ter escrito recentemente um artigo sobre essa confluência entre literatura e cinema no próprio País das Neves, ano passado eu também fiz uma apresentação a respeito da Dançarina de Izu, falando ainda sobre essas intersecções, né, da própria obra com o cinema e com o mangá. Então, eu acho que foram aspectos que foram sendo apresentados a mim de uma maneira fortuita para eu retomar os estudos sobre o Kawabata. E antes mesmo do Tomás fazer essa proposta para falarmos sobre o Kawabata, recentemente eu também recebi uma proposta de fazer a tradução do Kataode e o Tampopo, que são obras um pouco mais curtas do Kawabata, e eu vi que realmente esses altos e baixos que a gente vai enfrentando em relação também ao Kawabata, achei muito interessante de a gente retomar assim, porque o ano retrasado nós falamos muito sobre o Mishima, embora este aqui seja o ano dos 50 anos de falecimento dele. O ano passado, também por coincidências muito fortuitas, a gente falou muito de literatura feminina, né? Veio a Kanato Minai ao Brasil, a Yoko Tawada também esteve aqui, e foram lançadas, acho que muitas obras mais voltadas assim para a literatura feminina. E foi nessa convergência que eu também fui apresentar essa questão do feminino, né, nas obras do Kawabata por meio da obra A Dançarina de Izu. Mas eu acho que são coincidências que só vêm a somar, e eu acho muito feliz essa iniciativa, então, né, desse podcast. É a questão de, acho que é sincronicidade do Jung, acho que ele falava, né? As coisas aconteciam ao mesmo tempo. Pois é. É o inconsciente coletivo. Eu acho que é importante que a gente saliente, sim, que talvez seja um momento oportuno para retomar o Kawabata, até para mostrar que muito trabalho a respeito dele ainda está por ser feito. Sim. E no caso do País das Neves, como é que foi a aproximação como é que surgiu essa possibilidade de você traduzir a obra?
rememorando um pouquinho, porque ele foi publicado em 2005. Antes mesmo do País das Neves, eu havia trabalhado Dance com a Alika, né? A Alika Hashimoto, que continuou traduzindo muitas obras do Haruki Murakami. Ela se empenhou também em traduzir muitas outras obras. E a proposta veio da editora Estação Liberdade. Quando Ângelo, o editor, me propôs traduzir ou O País das Neves ou aquela Koto, né, que é a antiga capital e que foi traduzida só como Kyoto, eu optei pelo País das Neves. Mas não por uma razão assim de talvez preferência, eu realmente não sei qual seriam as minhas preferências em termos das obras do Kawabata, mas por uma razão muito simples, porque era a obra que eu conhecia com um pouco maior de profundidade, com um pouco mais de profundidade, e por ter estudado durante quase um ano inteiro o País das Neves com um professor que na ocasião veio para o nosso mestrado, o professor Yoshimatsu Gozo, poeta, muito aclamado, e que deixou algumas obras aqui no Brasil. Osíris, o Deus da Pedra, é da autoria dele. E ele, como poeta de uma sensibilidade extremamente delicada, refinada, nos introduziu para a leitura do País das Neves. Com essa visão toda que ele tinha do que era uma poeticidade dentro da obra, realmente foi uma coisa marcante. E aí eu optei pelo País das Neves, porque aí eu revisitei muitos dos aspectos que nós havíamos estudado e também fui descobrindo novos aspectos. Mas uma coisa que me deixou bastante receosa foi que O País das Neves já tinha uma tradução indireta, feita pela Marina Colasanti, e que é uma escritora. E eu não sou uma escritora, né? Nem tenho pretensões de sê-la um dia. Eu fiquei assim muito receosa, mas de qualquer maneira eu li também, né? Eu já tinha trabalhado com O País das Neves na tradução dela, principalmente em algumas aulas que foram dadas na Unesp de Assis. Naquela época eu também trabalhava um pouco literatura e cinema para apresentar para os alunos. E eu falei, bom, eu acho que é essa obra mesmo. Mas, de fato, ao começar a me debruçar sobre a obra, obviamente muitos percalços foram aparecendo. Porque ler em japonês e pensar em japonês é uma coisa. Tentar passar isso para o português de uma maneira mais apropriada possível é uma tarefa deveras árdua. De qualquer maneira, eu consegui fazer o trabalho em muito pouco tempo, porque eu acho que foi em menos de meio ano que eu fiz a tradução e ela já estava sendo publicada. Então foi uma coisa muito rápida mesmo. Mas eu não sei, eu não cheguei a revisar nunca mais a tradução, embora a Estação Liberdade continue a fazer novas edições. Mas efetivamente eu acho que O País das Neves não é a obra que tem mais sido vendida pela Estação Liberdade. Eu acho que A Casa das Belas Adormecidas, que hoje, infelizmente, nós não vamos tratar, é a campeã de vendas do Kawabata. Inclusive, tá fora de catálogo, eu não tinha o livro, eu tive que comprar no sebo pela internet. Não tem. Mas você sabe em que edição que tá O País das Neves, Sensei? Eu não sei. Uma boa pergunta. Eu acho que eu vi uma quarta ou quinta, mas eu não tenho muita certeza, não. A minha aqui, eu tenho a segunda edição, de julho de 2005. Ah, então, mas ela foi publicada em 2005. Acho que a primeira edição, entre 2004 e 2005, eu já não me lembro muito bem. Mas no Brasil, falar em segunda edição é muita coisa, né? Em termos de literatura, é bastante venda. Talvez sim, talvez sim. Mas eu acho que a fama da Casa das Belas Adormecidas tem muito a ver com o Gabriel Garcia Marques, né? Que se inspirou no Kawabata para escrever aquela obra Minhas Queridas Putas Tristes, que também é alvo de um cinema, né? De um filme. Eu vi um filme australiano, chama Sleeping Beauty, de 2011. É esse? É esse mesmo. Eu acho que sim. Eu achei que não fez jus à obra. Bom, eu nem li a obra do Kawabata, então eu não sei como. Mas eu acho que. Bom, eu não sei. Mas eu acho que são leituras e releituras, né? Porque eu também não li muito bem, detidamente com
com atenção essas minhas queridas putas tristes do Gabriel Garcia Marques, mas com certeza ele deve ter feito bastante sucesso também. Eu acho que talvez mais por influência dessa obra dele, que talvez A Casa das Belas Adormecidas tenha tido também essa procura maior. Talvez pelo tema mais polêmico, né? Bom, mas a Sensei falou da importância de voltar ao Kawabata, e eu acho que no momento que nós estamos vivendo é muito importante a gente ver uma literatura diferente, entrar num mundo diferente do que nós estamos na realidade. E o caso do País das Neves, ele é um lugar místico, assim. Eu não sei se a questão do País das Neves ele persiste na cultura japonesa como um lugar mítico, já na literatura clássica, ou eu estou viajando? Olha, eu diria que realmente é um mundo imaginário, embora ele seja real. Nós sabemos que a obra foi escrita com base em fatos reais. O Kawabata efetivamente esteve muitas vezes nesse lugar que é chamado Yugashima. É umas termas que tem nos Alpes japoneses e que é um lugar realmente belíssimo, com muitas pousadas de águas termais. O interessante realmente é essa questão de ele estar num universo um pouco separado daquela capital já grande que era Tóquio na época do Kawabata, em que ele vai efetivamente para um outro mundo, passando por um túnel. E aí a gente lembra também da viagem de Chihiro, né? Tem a menina atravessando um túnel, indo no mundo fantástico, tem essa relação também. Uma simbologia muito forte mesmo. Então ele tem dois mundos, né? Dois universos em que esse protagonista vive. O Shimamura tem uma vida em Tóquio. Ele é na verdade, estudioso de dança ocidental que ele nunca teve contato. Ele trabalha com assuntos abstratos que ele não teve experiência, né? Isso já é uma coisa, já é uma camada de significado aí. É uma coisa bem inusitada, né? É casado e acaba conhecendo essas termas onde ele vai ter encantamento, um deslumbramento por duas figuras femininas. Só uma coisa, no livro inteiro ele só se passa no País das Neves. A gente nunca está em Tóquio. Acho que isso é importante também. E o caso da viagem, né? Ele atravessa o túnel com um trem, dentro de um trem, e já nessa viagem do trem, a gente já consegue perceber a estética do Kawabata já funcionando, né? A questão do neossensorialismo, as imagens, e o caso, uma das imagens mais marcantes é a imagem do espelhamento de uma dessas mulheres, né, que é a Yoko, que ela está cuidando de um rapaz doente dentro do trem, e o Shimamura, ele fica observando ali, como um voyeur, a Yoko pelo reflexo do espelho do trem. Então ele fica ali só observando ela, e a paisagem de fora é um entardecer, né, é o queimar do sol entardecendo, então esse espelhamento, a beleza da mulher pelo reflexo, e isso acho que já é muito específico do Kawabata, né? Nesse aspecto eu diria que efetivamente eu acho que o País das Neves é o que retrata de uma maneira mais visual e fácil de perceber como que seria essa questão do neossensorialismo, que é esse movimento ao qual ele pertenceu junto com o Yoko Mitsuri-ichi. Na verdade, esse nome neossensorialismo foi dado pelo crítico da época, o Chiba Kameo, porque eu acho que a intenção tanto do Yokomitsu, que era o líder desse grupo, que foi chamado de neossensorialista, era realmente trabalhar com os aspectos de vanguarda que estavam entrando do Ocidente. Então, Europa, Estados Unidos, mas basicamente seriam o quê? O surrealismo, o impressionismo, o dadaísmo, todas essas correntes de vanguarda que eles estavam tendo contato e que gostariam de reproduzir também no Japão. Então, eu acho que essas questões aqui vão ser começadas a ser retratadas e o Kawabata efetivamente pensa nessa questão das sensibilidades e, de fato, a gente consegue enxergar, pelo menos nessa obra do País das Neves especificamente,
essa questão do tato, da visão, do olfato, inclusive da audição. Essa coisa da sinestesia, né? A junção dos sentidos. Né? Eu acho que ele está explorando em vários aspectos aqui, coisa que talvez não aconteça em todas as obras. Mas aqui a gente consegue visualizar isso muito bem. Por isso que a obra é uma excelente entrada para esse conhecimento também desses mundos, ou desse mundo sinestésico que o Kawabata explorou muito bem. Dessa estética extremamente japonesa misturada com esse modernismo europeu, que essa é a ideia, né, do modernismo japonês. Essa mistura da tradição milenar dos clássicos japoneses com essa explosão de ismos aí das vanguardas europeias. Mas agora a gente atravessa o túnel e já entra no País das Neves. Aí a gente vai começar a fazer as primeiras relações com as outras obras, porque vai surgir a imagem da geisha. E acho que a imagem da geisha ela vai estar presente também em várias obras. E no caso, quando o personagem do País das Neves chega na estação termal, ele pede uma geisha e aí acabam dando uma geisha que não tinha experiência, uma jovem, para entretê-lo, né? Então, essa questão dessa relação de geisha e homem, né, é uma coisa também que é extremamente complexa e não é simplesmente, a gente não pode cair, né, naquela coisa da vulgarização, né? Tem toda uma relação, né, uma corte estruturada, né? Eu diria que, na verdade, isso é uma tradição que vem dos tempos dos samurais em Edo, quando começam a ter aquelas casas de chá ou as zonas de prazeres que vão perdurar até hoje. Eu acho que isso não mudou, mas a figura da geisha ela é muito controversa. Nós temos as jovens meninas que a partir dos 12, 13 anos começam a se preparar para ser geishas, mas geishas no sentido do próprio nome, gei de arte e chá de uma pessoa que se dedica a essas artes. Então elas são realmente preparadas para serem extremamente refinadas, saberem tocar vários instrumentos, cantar bem, também dançar, ter uma performance muito boa, assim como ter os conhecimentos de como entreter um freguês, tanto pela bebida, quanto pelas conversas, pelos jogos. Então, eu acho que é uma profissão que não é simplesmente de uma mulher que entretém um homem, como nas casas de banho turco, ou mesmo como no formato de uma profissão como é a das prostitutas, mas em determinados momentos essa situação também se mistura. Então, não é muito fácil a gente definir de uma maneira extremamente clara essa situação. Mas eu acho que no País das Neves a gente tem um vislumbrar do que seria uma pessoa que está se preparando para ser ou que, por circunstâncias da vida, precisa se tornar uma geisha para sobreviver. Porque nós estamos ali em 1935, talvez um pouco antes, e nesse período o Japão está atravessando uma série de problemas. Uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu estou comentando sobre o Kawabata é essa questão da situação japonesa. Paralelamente, esse movimento, né, extremamente ligado às artes, de um refinamento e que busca também trazer algumas das tradições que estão se perdendo no Japão da época. A gente tem um Japão que está extremamente conturbado, passando por revoluções sociais, né? Acabou de passar por revoluções sociais, muitos movimentos, inclusive da literatura proletária, escritores como Kobayashi Takiji morrendo na prisão, outros escritores sendo torturados e tendo que se converter, no sentido de dizer que nunca mais, né, vai escrever coisas a respeito do socialismo, do comunismo. Então a gente tem essa visão que é fragmentária quando nós estudamos o Kawabata. Então a gente não pode nunca esquecer que o Japão está vivendo muitos outros momentos em paralelo. E o Kawabata é uma das facetas que a gente enxerga desse Japão. Em 1935, o Japão também já está quase entrando para as invasões do continente chinês e que depois vai desembocar, né, já em 1938, para a entrada efetiva para a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, eu acho que foi 1938.
com a Guerra do Pacífico, quando eles vão lá invadir Pearl Harbor. Então eu acho que tem todas essas questões que a gente não pode esquecer, porque a obra foi escrita exatamente durante esse período todo de invasões, de guerras. E é impressionante como Kawabata consegue meio que colocar alheio a esse mundo. Por isso que muita gente também não simpatiza com o Kawabata por esse aspecto, mas quando a gente analisa alguns outros mais profundamente, como essa questão da geisha que você mencionou, eu acho que a gente vê como o Kawabata se preocupa com as figuras femininas, com as mulheres da época, sejam as jovens até as pessoas mais idosas, de como que era essa vida infeliz das mulheres. E que, como você falou também, tem um veio que vem lá da cultura clássica. Essa questão da Segunda Guerra Mundial, os grandes escritores como o Tanizaki, o Kawabata, existiu essa coisa do silêncio também, que eles também foram, né, condenados por causa disso, né, de não se manifestar. Existiam manifestações veladas dentro das obras, mas essa coisa desse silêncio durante a Segunda Guerra Mundial é marcante, e no caso o Kawabata, ele pegou esse período para estudar os clássicos da literatura japonesa. Então ele foi lá ler o Makura no Soshi, foi lá ler o Genji Monogatari, e começou a se debruçar nesse passado do Japão. Então esse período todo horrível de terror da guerra, e ele se debruça nessa estética clássica japonesa para tentar enfrentar também, né? Tentar ir para um outro lugar mais aprazível, um lugar mais idealizado, talvez. E eu acho que isso não, eu acho que ele não pode ser condenado, acho que por causa disso, né? Eu acho que é uma forma de resistência também, essa questão, essa postura do silêncio, né? Eles não compactuavam com o governo, com o império, né, japonês, mas eles estavam ali produzindo a sua obra de arte. Eu acho que isso é muito importante, você fazer essa resistência através da obra de arte. De fato, eu acho que tem isso. Por meio desse silêncio velado, porque nas entrelinhas você consegue enxergar muita coisa. As obras trazem esses aspectos nas entrelinhas, e eu diria principalmente que o Japão estava passando por um período de censura extrema. Então eles não poderiam, na verdade, falar. Porque depois da literatura proletária, os autores são silenciados efetivamente. Os que conseguem sobreviver vão escrever basicamente autobiografias, né? Ou como Kawabata, que não toca em aspecto nenhum, mas mesmo assim tem os seus momentos de interrupção da escrita literária. E o Tanizaki, que você mencionou, por exemplo, ele foi traduzir o Genji Monogatari também. A obra máxima também, que é considerada do Kawabata, do Tanizaki, que é As Irmãs Makioka. Na verdade, ela é censurada, ele não pode publicá-la durante esse período de censura, mas ele faz uma edição particular e só depois da guerra também é que ele vai conseguir publicá-la. Realmente o livro traz vários aspectos mostrando os momentos em que a população não podia nem se reunir. Está parecendo esse momento aqui da Covid, né? Mais de 10 pessoas não podem se reunir, né? Então são coisas bastante curiosas que a gente tem que sempre fazer esse confronto do que está acontecendo na história e na sociedade japonesa também. E o Irmãs Makioka também foi a Sensei que traduziu, não foi? As partes mais finais, né? Ali é um trabalho conjunto de um grande esforço que nós fizemos, mas tem uma participação minha ali também. Legal. Então, acho que dessa figura da geisha, a gente pode ir para essa questão da dança e da cerimônia do chá também, que eram funções da geisha, e trazer a Narumi e o Fábio para a discussão, se a figura da geisha também aparece na cerimônia do chá ou na dança. Eu li Mitsurus do Kawabata no passado e estava essa semana relendo, né, algumas partes. E eu acho que não propriamente o nome geisha apareça na obra, mas todas as pessoas que participam da cerimônia se vestem com kimonos, né?
e se maqueiam. Eu acho que pode ser que lembre, né, a figura assim da geisha. E essa obra também ela não foca tanto em mostrar como a cerimônia de chá acontece, né? Mas ela mostra como pano de fundo, digamos assim. Outras coisas acontecem, né? Outros personagens modernos são mais retratados e lá, assim, vão se mostrando alguns aspectos da cerimônia. Mas é uma cerimônia mais feminina do que masculina. No caso, no livro do chá, eles falam sobre isso. Como é que é abordada essa questão? Realmente, a cerimônia do chá é uma prática que sempre foi assim mais voltada para as mulheres, né? Tinha-se até a ideia de que as jovens deveriam ser incentivadas a participar da cerimônia de chá, porque elas aprenderiam, né, formas de etiqueta, como arrumarem, né, o ambiente, já que a cerimônia tem muitas regras assim que educam, né, mostram normas e padrões. Só que atualmente, né, as pesquisas mostram que há também vários homens que participam, né? Que isso tem ficado assim para a história. Vocês já participaram de uma cerimônia do chá? Eu nunca, não sei como que seria. Eu também, infelizmente, ainda não, mas por conta dessa pandemia também, né, que eu queria começar alguma coisa nesse ano. Mas assim que passar, eu pretendo. Em São Paulo tem lugares que fazem isso? Sim, eu acho que aqui é um dos lugares mais antigos que tem, os mais conhecidos na própria Universidade de São Paulo, né, que tem o curso de extensão de cerimônia de chá, e na Uraceng também, na Liberdade. Presença forte da imigração japonesa no Brasil trouxe essas tradições. A Neide, com certeza, participou de alguma cerimônia. Eu lembro que alguma sensei falou de uma história de participação em cerimônia do chá e acabou se perdendo no meio das etiquetas e tal. Efetivamente eu já fiz o curso de cerimônia do chá. Meu sonho de consumo, né, um dos, tem tantos, é voltar a fazer essa cerimônia do chá, porque a gente não tem condições muito de fazê-la. Mas realmente é um cerimonial bastante cheio de regras e que tende a desaparecer, né? Então essa pesquisa que a Narumi vai trazer sobre a cerimônia do chá ou vários outros aspectos que estão embutidos nessa obra e nessa prática, eu acho que vão dar condições também de as pessoas terem essa oportunidade. É que ela fica um pouco restrita a um espaço físico, então é mais difícil de as pessoas praticarem. Não dá para fazer uma cerimônia do chá pelo Google Meets. Não sei. Efetivamente você precisaria preparar, né? O anfitrião prepara o chá e as pessoas que participam desse cerimonial é que vão beber esse chá, além de comer o doce. A pessoa que prepara, ela não bebe. Ela não bebe. Não, ela oferece para as pessoas. Então, aqui a gente também podia puxar a questão da poesia, né? Porque nessas cerimônias também se fazia poesia. O haiku começou também nessa cerimônia do chá, não é? Então, a cerimônia do chá ela tem várias finalidades, né? Mas ela é basicamente um momento de silêncio, viu? Agora, o que acontece da poesia talvez estar presente é no ambiente, porque o ambiente é preparado não só com todos os apetrechos do chá, são muitos, tem todo um ritual de como você tem que preparar, toda uma sequência que tem que ser seguida, mas no próprio espaço que é decorado com uma ikebana, né, um arranjo de flores, preparação de um espaço que a gente chama de tokonoma, que é um espaço forrado por madeira e no qual nós fazemos alguns elementos decorativos. Pode ser um quadro sazonal ou que tenha uma caligrafia também, com uma pintura, ou até provavelmente um poema. Então, por isso que eu falei mais nessa questão do ambiente que proporcionaria. Mas ali é um momento realmente de degustação, de interação e de apreciação, inclusive, dos próprios utensílios, né, que inclui a cerâmica. Então,
Eu acho que esse momento é realmente de prazer que você desfruta, deixando esse mundo secular, esse mundo cheio de sofrimentos e tristezas, em que você se isola e tem ali um momento de paz e tranquilidade, uma serenidade para que você possa voltar para o seu depois. O Gabriel ia falar alguma coisa? Porque comentaram sobre o poesia, eu já fiquei a postos, né? Para comentar. Como a Sensei disse, a cerimônia do chá é silenciosa e eu conheço pouco, então não posso falar. Mas eu acho que uma coisa interessante que a Sensei comentou, que se eu puder fazer uma pequena ligação entre o haiku e a cerimônia do chá, a questão da apreciação da beleza, sem comentários. O haiku, apesar de ser um poema, apesar de ser escrito, ele não deve comentar a cena que ele apresenta. Então, é como se fosse uma fotografia ou um quadro. Ele serve para ser absorvido. Então, eu acredito que, nesse sentido, haja uma semelhança entre a cerimônia do chá e a ideia do haiku, pegada pelo Masao Kashiki. Mas, diretamente, uma e outra coisa, eu não sei se há da relação. Eu li isso na tese da Meiko Shimon. Ela fala que a estética do wabi-sabi e o haiku começa nessa cerimônia do chá. Não sei se isso é verdade. No caso, a estética do wabi seria a solidão, né, o ato solitário, e o sabi é de sabishi, né, de tristeza. E essa coisa que sempre vai estar também no Kawabata. O haiku, ele é mais antigo. A cerimônia do chá, a Narumi me corrija se eu estiver errado, mas ela começou perto de 1500, no século XVI, não foi? Isso. Então, nesse caso, o haiku ele é mais antigo. A poesia é mais antiga, mas como ele passou por várias modificações, talvez o wabi-sabi do chá tenha influenciado o haiku numa evolução literária, por assim dizer. Porque essas práticas, né, da cultura japonesa, essa tradição ritualística, elas meio que se entrelaçam, né? O chá com a música, com o teatro no, com o ikebana, com a poesia, tudo compartilha, né, da estética japonesa. Então acho que sempre vai ter uma relação. Se você pensar que essas práticas eram feitas pelas mesmas pessoas, é claro que há referência, né? Imagine que você, por exemplo, faz um podcast aqui, depois você escreve um artigo lá, depois você faz uma apresentação em outro lugar. Em todas essas situações diferentes, você é a mesma pessoa que leva os seus mesmos ideais. Eu acredito que a influência venha por conta disso. Era via aristocracia. No caso da cerimônia do chá, que, se não me engano, era uma cerimônia mais aristocrática. Essas pessoas celebravam, se o termo está correto, mas elas faziam a cerimônia do chá, elas escreviam tanka, quando elas escreviam haiku, paralelamente, embora o haiku fosse mais popular naquela época, mais popular do que aristocrático. Então, sim, eu acredito que haja influência por conta de serem as mesmas pessoas fazendo tudo. A mesma classe social, né? Uma aristocracia que tem toda essa tradição. Outra coisa também da experiência do chá é a questão da experiência única. Essa coisa, né, do silêncio e você fazer os gestos ritualísticos, você parar, né? É meio que também parar no tempo. E é uma experiência única que não pode ser, acho que, repetida, né? Você vai fazer outra experiência. Eu acho que isso também tem, né, do haiku, né? Você vivencia um momento poético, aí você registra no poema e é aquela experiência ali, né? Mono no Aware. Então, essa coisa outra estética, né, clássica, né, a questão dos objetos no passar do tempo, né, essa coisa que é o mono no are, né? Você comentou a estética do wabi-sabi, seria, as minhas palavras, beleza das coisas desgastadas. Então, uma vasilha de laca que tem algumas rachaduras,
bule de cobre que ficou conhecido pelo tempo. Quem fala muito sobre isso é o Tanizaki no livro Em Louvor da Sombra. Essa imperfeição, né? Essa coisa, a beleza dos defeitos. Nesse sentido, eu acho que o haiku moderno do Masao Kashiki, ele é mais consciente dessas categorias de mono no aware, wabi-sabi. Apesar dele pregar uma poesia espontânea, o processo de formação do haikaísta envolve a absorção desses ideais. Porque o haiku antigo, o Basho, por exemplo, não era haiku tecnicamente, ele era oku, né? Um poema inicial de uma sequência de poemas, ou ele fazia parte de textos maiores, como o diário de viagem dele. Esses poemas, o Basho talvez ele não entre muito na categoria de elegância da cerimônia do chá, por exemplo. O Basho é um poeta bem popular. É mais a natureza, né? Dos lugares externos, talvez. Exato, exato. Nós podemos falar de um mono no aware, que ele fala sobre a passagem do tempo. Um haikai dele, eu não me lembro como citá-lo, mas ele visita um campo onde houve, muito tempo atrás, onde tinha havido muito tempo atrás, uma batalha. Ele comenta sobre uma batalha que se foi, que se passou, que não está mais ali, mas é lembrada por conta da região. Então, ele fala sobre a passagem das coisas, mas ele não tem preocupação com a elegância, precisão dos movimentos, ou Basho não se preocupa muito com a elegância, que seria o ga, né, sensei? Ga, a elegância da arte clássica? Acho que você está querendo se referir ao ga, que a gente chama de miyabi também, né? Essa do ga e do zoku, o que seria o mais refinado e o mais comum, popular, que seria o zoku, e o ga, que seria o mais refinado. Isso, o correto na minha interpretação? O Basho não se aproxima muito disso? O Basho tenta trazer, né, o haikai, que está sendo bem popularizado, para um patamar um pouco mais elevado. Mas mesmo assim ele ainda continua naquela simplicidade toda, dentro de uma vida que a gente poderia chamar de mais rústica, justamente pela sua vida um tanto quanto andarilha no final. Mas eu diria que essa questão do sabi e do wabi, elas têm muito a ver com a questão da sobriedade. Nós não teríamos nada daqueles requintes, aquelas cores chamativas. São todas coisas mais ligadas a esse mundo um pouco mais sóbrio, tanto um quanto o outro, e no sentido também dos sentimentos. Então você não se expressa com muita veemência na cerimônia do chá, e também vai tentar manter uma simplicidade, uma singeleza, tanto na ornamentação quanto nos gestos. Então são gestos muito comedidos. Esse aspecto acho que lembra muito também teatro no, que é extremamente parado, mas eu diria que seria mais essa estética do que é sóbrio, o wabi e o sabi, tanto na singeleza quanto também nessa questão do sentimento, né, de ser um pouco mais melancólico, um pouco mais tristonho. A gente não tem aquela euforia toda. Embora haja elegância e refinamento, é um refinamento que pende mais para essa questão da sobriedade. Apesar do Kawabata ser muito traduzido, eu acho ele um autor muito pouco comentado, né? Que nem a Neide Sensei estava falando antes. Comentado no sentido de, além da resenha, além da divulgação que geralmente acontece dado o momento da publicação das traduções, geralmente isso é uma coisa meio cíclica, né? Um livro novo puxa toda a tradição das traduções, né? Então, cada vez que um livro novo de um autor é relançado ou retraduzido, isso também gera um movimento de cascata em cima dos outros. Eu tendo a concordar de que todo o exercício da gente falar de algum livro pode, de alguma maneira, ficar traçando paralelos entre as outras, ou ainda assim, aí entre a semelhança e a diferença de uma obra com outra, né, como um grande projeto literário de um autor. Eu acho que isso também é um pouco de falta mesmo de uma tradição
discussão de uma tradição acadêmica também que envolvam alguns autores, porque, por exemplo, mesmo outros autores do período, talvez, aí eu estou chutando, né, por exemplo, o Sosek, né? O Sosek é um autor bem mais estabelecido na academia do que, por exemplo, o Kawabata, né? Já é um autor que, quando a gente fala, por exemplo, sobre a obra, não só sobre as traduções, mas quando você fala sobre a obra, já é um autor que tem aí, por exemplo, mesmo no Brasil, algum tipo de debate. A Dançarina de Izu, para mim, eu não sabia que era tão curtinho, né? Na primeira vez que eu li. É um livro grandinho até, assim, né? Mas aí eu descobri que metade não é a obra, né? Quando eu li pela primeira vez, eu não sabia que tinha sido uma das primeiras obras do Kawabata, só depois de ver Kawabata em sala de aula e tal, e... Tem 50 páginas o livro, né? Pequenininha, é uma novelinha, né? Pequenininha. E depois de reler e ver, por exemplo, os comentários que a professora Meiko elenca, não só os comentários dela, mas alguns comentários breves mais a respeito da obra do Kawabata em si, eu vejo que tem alguns pontos interessantes, assim, que aparecem, né? Não como, sei lá, uma promessa de desenvolvimento futuro, né? Em outras obras do Kawabata, mas dentro da Dançarina de Izu mesmo. E eu achei interessante, aliás, eu acho interessante que o título permaneça na Dançarina, né? Porque, querendo ou não, as pessoas param para prestar um pouquinho de atenção no porquê é que essa dançarina de fato ganha o título da obra, que no caso é essa jovem, né, essa adolescente que encanta a personagem, né? Essa é uma imagem também recorrente, né, do Kawabata, dessa beleza jovem da virgem, de beleza extraordinária, né? Esse momento impactante do encontro, né, em que a narrativa e aquilo que se espera do que vai acontecer ganha aí um desvio, né, a partir desse encontro, dessa beleza incomensurável. Apesar de no fundo, assim, para mim não ser, mesmo que a dançarina tenha essa importância dentro da trajetória dessa viagem, né, e o efeito que esse encontro tem para a personagem principal, de fato a dançarina aparece menos. O número de vezes que ela aparece na narrativa não justificaria se não fosse a importância dessa primeira visão que a personagem tem sobre a dançarina, né? Que esse momento impactante. Ela não seria o protagonista da história. Sim, para ter o título da obra, eu acho que ela aparece menos, assim. Uma coisa que eu acho interessante, que nem vocês estavam conversando antes, né, sobre essa posição das artes, né, a diferença da representação do que eram as artes na obra do Kawabata e o que de fato acontecia no contexto, né, aí um pouquinho antes, né, não é não é na década de 30, na década de 20, essa importância que as artes vão ter nesse livro, ao mesmo tempo em que existem elementos dentro da narrativa que mostram que essa visão e essa importância que as artes ganham no livro não é a importância que aparentemente é dada socialmente, pensando no contexto mesmo dentro do livro, né? Porque a personagem relata que em alguns lugares os artistas não são bem-vindos, né? Em algumas pousadas no meio do caminho, a pousada não aceita artistas, não aceita trupes itinerantes e por aí vai. É a questão também da inutilidade da arte, né? Da irrelevância, não serve para nada, assim, uma discussão que também está no País das Neves. Olha, aí eu vou confiar em você e na Neide Sensei, porque aí vem o momento que eu falo, eu não li o País das Neves. Mas essa reflexão não aparece no Dançarina de Izu? Olha, assim, eu acho que de fato ele reflete muito pouco sobre, assim, para mim ele reflete muito pouco sobre a arte, assim, um sentido maior para essa possível importância da arte, assim, na vida, assim, né? Num geral, mas é muito clara a influência dessa dançarina e desse convívio que a personagem vai ter com a trupe, né? E o fato de que ele basicamente, depois de um tempo, começa a não só seguir a trupe, mas ele caminha e viaja junto com a trupe depois desse encontro, e que aí
o dia a dia dele durante essa viagem, até ter que voltar, ele está totalmente ligado aos caminhos que esses itinerantes vão fazer e a tudo que está acontecendo dentro da dinâmica daquele grupo, continua existindo e continua andando e vivendo, tendo sua própria história, mesmo antes do encontro com essa personagem. Vai ter um funeral, né? Mas pensando um pouco no que, por exemplo, mesmo que seja pouco, porque também eu acho que a Dançarina de Zu, mesmo dentro das grandes obras do Kawabata, eu acho que a Dançarina de Zu não é tão comentado assim quanto, por exemplo, outros, né? Acho que também pelo tamanho e por ter sido uma das primeiras, eu acho que tende-se a valorizar mais a produção do final da vida, ou aquilo que as pessoas consideram como auge de produção, do que as primeiras, né? Assim, como se uma primeira obra, uma segunda obra fosse algo incipiente, pequeno, e que ainda tem muita coisa a ser desenvolvida. Lendo alguns dos comentários que tem, né, depois da novela, né, da professora Meiko, mais algumas coisas assim que eu acho que foram as resenhas que saíram na época da publicação, né, da Dançarina de Zu. Eu acho muito interessante, tem aí uma ideia, sim, talvez, sobre não só a utilidade da arte, mas a utilidade da literatura. Aí eu estou citando o Kawabata, citado pela professora Meiko, vai falar que a literatura e o jeito de escrever também, a literatura ela tem que causar algo, né? É meio que a produção de uma obra literária ela vai atrelada a algum tipo de funcionalidade, né? E isso não ligado a necessariamente um engajamento político, mas no sentido de que a obra literária é aquela que, de alguma maneira, causa algum tipo de sensação, algum tipo de reação naquele que lê. E eu acho que o mais interessante na Dançarina de Zu é exatamente o fato de que, apesar do título ser a dançarina, né, e aí a gente atribuir algum tipo de foco para a personagem que é a dançarina, que está sendo mencionada no título, a viagem em si, essa jornada, ela também está representada naquilo que o Kawabata entendia como fazer literário, quando ele vai dizer que começar a escrever um livro é uma tortura e ele só faz isso no momento de desespero e ele não sabe onde é que ele vai parar. Acho que o Mishima foi citado aqui já, né, e também saiu o volume de correspondência entre os dois e tal. É uma maneira de produção muito diferente, por exemplo, da do Mishima, quando a gente pensa que Mishima tinha aí um sério problema de controle com a própria obra literária, né, assim, essa fala começou aqui, ela vai terminar em algum lugar e essa obra vai chegar em um determinado ponto. Quando o Kawabata diz, eu escrevo a primeira linha do meu romance sem saber como ele termina, acho que também tem aí um elogio a uma possível jornada da criação, ao mesmo tempo em que isso está presente na Dançarina de Zu, quando esse personagem vai fazer uma trilha e vai caminhar durante aí as suas férias de verão, meio que ele parece meio sem rumo. Ele se deixa ser conduzido pela trupe. Porque a partir do momento em que ele não se tem um relato dentro da obra, um roteiro pré-estabelecido e todo montadinho existia, assim, principalmente porque a descrição da viagem, só o momento da viagem e o momento do retorno, eles ocupam aí basicamente as 50 páginas, né, da narrativa da novela. Quando ele mostra essa singularidade desse acontecimento, que é encontrar essa trupe, que é a importância dessas sensações que essa pessoa bela, essa menina magnífica aos olhos da personagem tem em cima dele, que a gente está fazendo correlações aqui entre as obras, eu acho que essa é um link muito forte, porque é um exemplo literário daquilo que é característico de um projeto, vamos dizer assim. Na narrativa, isso está apontado no fim da narrativa, então tem aí uma importância e um elogio a essa jornada que aconteceu de uma determinada maneira, que não era, de repente, uma maneira pré-estabelecida e que foi totalmente alterada. As sensações e a própria maneira de enxergar a vida são alteradas a partir do momento em que algo acontece, mas, ao mesmo tempo, é o imprevisto e o não premeditado que estão guiando essa narrativa. Porque o momento da separação também é um momento difícil, mas ainda assim é um momento valorizado. Ainda assim é um momento que gera nessa personagem outra forma de sentir o mundo. Daí o elogio à sensação e o elogio da mudança dentro de uma obra literária, dentro do mundo da arte.
já mesmo dentro da narrativa também apresentado esse conflito entre, tipo, afinal, o que é que a arte de fato pode significar, demonstrado dentro de um exercício filosófico aí de caminhada, que dentro de uma tradição literária, o Basho foi mencionado aqui também, né? Então, as trilhas longínquas, quando o Basho vai andar o Japão a pé, então esse exercício da caminhada para o aprendizado tá tudo presente nessa obra e tudo guiado a partir do momento em que essa personagem se encontra com alguém mais novo, mas que ao mesmo tempo é tão forte e capaz, a partir dessa admiração da beleza para o Kawabata, né? Que é uma coisa meio que auto-justificada, né? A partir do momento que o Kawabata diz, e na narrativa está presente, a menina é bela, não tem uma grande especificidade afinal, o que é belo na menina? A menina é bela e parece que tudo que ela faz é belo. A dançarina, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que vai aparecer na narrativa é caracterizado como belo. Essa constante movimentação de percepções a respeito do mundo sendo colocadas dentro dessa obra, quando eu reli foi uma outra experiência, porque não foi uma coisa que tinha me chamado muita atenção na primeira vez que eu tinha lido, mas aí também era porque fazendo pesquisa em autores muito diferentes do jeito que o Kawabata escreve, a gente olha de outra forma, né, quando a gente está lendo pela primeira vez, dependendo do contexto. Mas eu achei uma obra muito interessante, assim, e não tão divulgada, né, nesse caso também. Pelo que você tem falado, eu também não lembro da obra, eu não li recentemente, mas pelo que eu vi aqui de associação, tem também muito esse processo de livre associação durante esse caminhar, né? Seria como uma metáfora da própria escrita, né? O autor vai fazendo livre associações e o caminhante vai acompanhando a trupe que vai levando ele ao bel prazer, né? E isso também lembra a estética do Makura no Soshi, da Seishon Nagon, que ela escrevia sobre livre associações e também remete à questão do modernismo europeu, né? Do Joyce, do monólogo interior, né? É uma coisa que está entrelaçada aí em várias correntes estéticas. E eu acho que é uma coisa que, por exemplo, se perde no vício da leitura da autobiografia, né? Porque também vai aparecer, e isso eu vi nas resenhas e tentando achar alguma coisa para, né, fazer algum tipo de diálogo. O vício da leitura da vida, né, ela acaba tirando, eu acho que ela acaba tirando um pouco dessa possibilidade de... Você acaba virando um examinador forense, assim, de literatura, né? Porque você tá tão ligado à vida do Kawabata, no sentido de, o Kawabata também fez essa viagem, né? Assim, para mim, a própria beleza da dançarina de Izu, no caso, acaba ficando comprometido quando o raciocínio ele fica ocupado, e principalmente quando a gente está pensando no processo de uma divulgação de livro, essa ideia da biografia, para mim, é um pouco complicado. É uma leitura mais empobrecida, né? Esse personagem é o Kawabata, isso aqui aconteceu realmente, e seria só uma documentação, né? Mas, na verdade, é uma reconstrução poética, né? Das experiências, né? E o Mishima, que você comentou também, né? Que tem a correspondência Kawabata-Mishima, que também foi traduzido em português. O Mishima falava, né? A literatura é feita de experiências, só que são experiências retrabalhadas poeticamente. Então, ouvindo o Fábio falar, eu também concordo muito que essa tendência de os japoneses quererem fazer uma leitura a partir da vivência, né, dos próprios autores é bastante complicada. Embora isso seja uma tônica em muitos autores, né, da literatura japonesa, eu vejo no Kawabata muito disso, sem dúvida, mas eu acho que as obras dele vão além disso. Por isso que eu falei que eu consigo enxergar, pelo menos em todas as obras que eu li do Kawabata, essa denúncia velada, que a gente diz, né, sobre uma situação social, principalmente ligada à questão do feminino. Então a gente vê na dançarina essa mocinha deslumbrante, que ele até acha que já é uma moça feita, quando ele descobre que não é exatamente isso, de uma maneira extremamente surpreendente, né? E aqui a gente não vai fazer nenhuma revelação nesse sentido, mas essa questão
de mostrar que o destino dessas mulheres, né, ou dessas moças que estão aqui, como na dançarina de Zu, assim como lá no País das Neves, nós temos as figuras femininas que estão tentando sobreviver nesse mundo cruel, que não dá nenhum favorecimento para elas, e a gente vê também muito dessas injustiças sociais, porque o nosso protagonista, tanto aqui na dançarina de Zu quanto lá no País das Neves, eles são pessoas de uma classe social extremamente diferente dessas pessoas com as quais ele tem contato dentro da narrativa. Então isso fica muito claro, né? Essa questão de subalternidade, essa questão também de uma hierarquização muito forte e uma desigualdade social imensa. Então nós vemos que o Kawabata tem um olhar diferente a respeito disso, de uma preocupação de como seria a vida dessas pessoas. Porque acho que o Tomás tinha comentado, né, dessa vida que o País das Neves aparece como um esforço em vão da Komako fazer uma série de tentar ser uma boa instrumentista, de escrever o seu diário, todos esses esforços que seriam em vão. Por quê? Porque a vida dela já está fadada basicamente a um fracasso, digamos assim. Porque tudo aquilo está só corroendo essa sociedade, né? E as mulheres não têm muitas outras alternativas além de buscar pela sua sobrevivência. Então a gente tem aquela passagem muito bela que é a produção daquele tecido, né, que é o linho, que é feito naqueles momentos do mais rigoroso inverno, tecido pelas mãos de jovens meninas também. Elas têm que ser puras para tecer aqueles tecidos e que vão fazer o quê? Vão refrescar a pele ou o corpo das pessoas que consomem esse tecido que é o linho para fazer peças extremamente luxuosas, né? Um terno de linho, por exemplo, e que tudo aquilo vai sendo visto com um olhar de tristeza, de uma tristeza realmente de compaixão até, porque a gente tem o título, né, Beleza e Tristeza, na obra. Aquela obra também é bem polêmica, mas enfim. O Kawabata trabalha, eu acho que de uma maneira um tanto quanto velada, trazendo esses elementos desse desfavorecimento social, principalmente das mulheres naquela sociedade japonesa, e que já vem de longas datas. Então, ele está tendo esse olhar na dançarina, ele vai focar nessa trupe que está tentando sobreviver, porque na verdade eles são agricultores. E no momento em que não há a questão da colheita, eles estão naquele período de entre safra, é que eles saem para ganhar a vida como uma trupe para entreter os viajantes ou os turistas daquela região, porque Izu é uma região turística desde sempre. São meios de sobrevivência. Então a gente vê que realmente ele tem esse olhar, embora em muitos momentos pareça que ele seja extremamente frio em relação a isso também. Mas eu diria que é possível enxergar sim esse lado no Kawabata, tanto na dançarina de Zu quanto no País das Neves. E a gente estava falando um pouquinho do Miyutsurus. Nós temos no Miyutsurus, dentro daquele pano de fundo da cerimônia do chá, quase um corrompimento dessa beleza que deveria permanecer junto a essa cerimônia tradicionalíssima, que representaria muito dos aspectos estéticos do Japão, dentro daquelas relações não tão aprazíveis que acontecem entre os participantes daquele grupo da cerimônia do chá. Então a gente vê que é, de certa maneira, uma denúncia também. E eu acho que isso acontece em relação a muitas outras obras, mas eu acho que nessas, em primeiro momento, a gente consegue enxergar de uma maneira mais clara. Nós não comentamos tanto, né, os contos que cabem na palma da mão. O Kawabata, na verdade, começou a escrevê-las e foi até o final da vida escrevendo. Então, o contos acho que seria obras, né, que vão permeando essa vida do Kawabata ao longo de toda a sua jornada, inclusive como escritor, e que ele vai produzindo desde o início até o final da carreira. Então a gente tem ali, se quiser perseguir a trajetória do Kawabata, talvez a gente consiga enxergar muito mais coisa. Mas eu acho que precisaria de um trabalho de fôlego, embora a professora Meiko já tenha se debruçado sobre isso, de verificar se isso é possível. Então a gente tem muitos veios de entrada para estudar o Kawabata, que eu acho que também são curiosidades que é possível cruzar nas leituras.
momento em que ele estava escrevendo A Dançarina de Izu, que contos da palma da mão ele escreveu. No momento em que estava no País das Neves, que é um pouco anterior ao Yutsurus, qual teria sido, né, os contos? E nessa parte aí, Sensei, o último conto das palmas da mão foi um resumo do País das Neves. Sim, porque efetivamente ele demorou muito para escrever, né? O tempo da narrativa do País das Neves é só de 3 anos. Quanto que ele demorou muito mais de 10 anos. Mas eu acho que essa tradição do Japão também, nesses períodos, escrever as obras de maneira compartimentada, no sistema de folhetins, que eram publicados em jornais ou em revistas, de fato faz com que os autores se comprometam a escrever e comecem a pensar o que eu vou fazer da vida daqui para frente. Então eu acho que isso aconteceu com vários autores, e o Kawabata também não foi diferente em alguns momentos. A Dançarina de Izu foi escrita também nesse sistema folhetinesco, O País das Neves. O Miyutsurus eu já não tenho tanta certeza se foi também assim de modo fragmentário. Mas efetivamente a gente tem diversos momentos e diversas características também em todas as obras, mas que eu acho que são seguidas. Nós falamos do neossensorialismo. Neossensorialismo, se a gente pensar bem, só durou 3 anos, né, de 24 a 27. 1924 e 27 foi extremamente curto, se a gente pensar que seria um movimento literário. No fim, ele só sobreviveu na estética do Kawabata, que meio que absorveu na estética dele, né? Acabou representando. Ele é o neossensorialismo. Pois é, porque na verdade ele é o sobrevivente. Apesar de ter sido a pessoa que mais perdeu pessoas, perdeu os colegas de trabalho, depois da família inteira. Então, ele tem até uma obra que se chama O Mestre dos Funerais, eu diria, que ele sempre era o mestre de cerimônias para o funeral de alguém. E o Yoko Mitsuriichi também, que teve uma vida muito curta, né? Ele faleceu com 30 e poucos anos, se não me engano. Ele realmente foi perdendo essas pessoas e ele se considerou um solitário da vida. Mas eu acho que um dos aspectos bastante curiosos que eu teria a dizer sobre a obra como um todo do Kawabata é essa questão do monogatari, que a gente em geral tem traduzido como narrativas. Nós sabemos que essa expressão ela é usada mais para as obras em prosa dos períodos anteriores à ocidentalização e modernização do Japão, mas, sem dúvida, eu acho que muitas das obras ainda desses períodos, elas correm nessa esteira mais de narrativas do que de romance ou prosa de ficção, como nós estamos acostumados a pensar. Aí essa dificuldade de adentrar também nessas obras, né, principalmente do Kawabata. O Monogatari e o Shōsetsu são gêneros literários extremamente japoneses e que não dá para você fazer equivalência, né, com conto, romance ou novela. É extremamente japonês, tem suas particularidades. Mesmo o Shōsetsu, né, que se diz a tradução de romance, de novela ou de conto, ela tem a sua complexidade. Mas eu diria que foram poucos realmente que conseguiram pensar em obras que fossem elaboradas tendo um começo, meio e fim, com uma clareza muito grande, como foi o caso do Akutagawa, né, que é sempre lembrado nesse sentido, ou o próprio Souseki, que teria talvez trabalhado nessa forma de estruturação mais bem feita de suas obras. Eu diria que muitos deles ficam mais nessa esteira do Monogatari, que você vai fazendo acréscimos, né? Dando continuidade às histórias. Essa diferença de escrita e de um pensar também em relação ao que seria a literatura é um recorte totalmente diferente. Sim. O Gabriel queria fazer um comentário sobre os contos da palma da mão, eu acho. Observando tudo que vocês têm dito, e eu estou procurando um ponto onde eu possa entrar para falar sobre os contos da palma da mão, porque vocês têm comentado muito a relevância social dessas obras, mas eu vi principalmente o lado estético delas, então eu estava buscando uma brecha para poder comentar sobre o lado estético. Ainda bem que a Neide Sensei falou sobre a estrutura das narrativas. Eu acho que
consigo puxar um gancho a partir daí. Realmente é difícil encaixar, pelo menos os contos da palma da mão, encaixá-los à ideia de conto ou até de crônica da nossa literatura. Eles não apresentam uma estrutura muito rígida de acontecimentos. Eles não têm a apresentação de personagens e depois uma apresentação de conflitos que se resolvem no final. Como a Sensei falou, eles vão acrescentando histórias a uma narrativa já existente, só que num espaço muito curto. Então, acontece uma coisa, depois acontece outra coisa, depois acontece uma terceira. Ele vai... como se ele pintasse uma tela, as telas japonesas que se enrolam, depois você desenrola, você vai vendo o desenrolar de uma narrativa cujo fim você desconhece. Eu acho que o Fábio comentou, a trama era desenvolvida de uma maneira meio imprevisível. Se não me engano, foi isso que ele falou sobre a dançarina de... Interessante como ele consegue condensar tantas imagens diferentes em pouco tempo. Tanto o tempo narrativo, que é muito curto, quanto o espaço. Os pontos são muito curtos. Ele condensa imagens muito fortes. E gostaria de falar mais sobre um conto específico, esses contos da palma da mão, porque ele me lembra a ideia do haiku. Eu acho que eu consigo fazer uma aproximação maior ao haiku. Sem dar spoilers, o conto é o Colhendo Ossos. O engraçado é que esse conto ele não tem data exata de produção, porque ele diz, o Kawabata diz que escreveu em 1915 e foi publicado em 1949. Alguns suspeitam que ele tenha modificado bastante a narrativa, porque ela já parece de forma muito madura. O interessante desse conto é a maneira como ele descreve os efeitos da natureza sobre o personagem principal. Um conto baseado na história do Kawabata. Você, Tomás, tinha contado, você tinha falado que se nós fizéssemos uma leitura exclusivamente biográfica, ela seria empobrecedora, não foi isso? Isso. Nesse caso, ela é interessante um ponto de partida, mas eu acho que é legal pegar isso que você falou. Por quê? Ele coloca uma espécie de apêndice, um epílogo no conto dizendo: o avô faleceu em maio, mas eu achei melhor escrever a cena como se a cremação dele tivesse se passado em julho. Uma coisa curiosa, porque ele usa vários elementos da natureza presentes no verão. Então ele fala das cigarras, ele fala do calor, todo esse ambiente criado pela natureza faz com que o leitor compreenda a angústia passada pela personagem. É um ambiente pesado, é muito calor, é muito barulho, é muito sol. O interessante desse conto é que ele consegue se aproximar do haikai, conta justamente de um elemento tradicional, o famoso Go. O Kigo é uma espécie de clichê do haikai, é uma imagem da natureza sazonal. Então, no verão, há muitas cigarras. Cigarras são Kigo de verão. Quando você escreve um haikai durante o verão, você deve colocar alguma imagem relativa a essa estação. As cigarras, então, elas produzem um barulho muito ensurdecedor, elas fazem toda aquela atmosfera da estação. O Kawabata colocou justamente cigarras nesse conto, eu acredito, para trazer a sensação do verão, sem dizer necessariamente o que o personagem principal estava sentindo. Por isso que eu acho interessante fazer uma ponte entre esse conto específico e o haikai, porque ele se usa de um elemento do haikai tradicional com a mesma função. Ele pega uma imagem poética da natureza sazonal, que são as cigarras, ele coloca isso como um elemento literário, traz no leitor a mesma sensação passada pela personagem. Então, em vez de dizer que a personagem se sentia oprimida, cansada, com muito calor, ele coloca o som das cigarras como algo marcante para a personagem. Por esse motivo, eu acho interessante esse conto do Recolhendo Ossos. É uma história que ele conta também no diário de 16 anos, essa coisa da experiência da morte do avô, e acho que ele reflete nesse conto.
mas essa questão do tempo, né, também acho que existe uma manipulação estética do tempo, uma relativização dos espaços temporais, e isso o Kawabata vai fazer em vários contos, né? Ele vai unir gerações, ele vai unir tempos diferentes num tempo só. Então isso é muito desse experimentalismo também, eu acho. O Kawabata falava, né? Alguns jovens escrevem poemas quando jovens. Eu escrevo esses contos da palma da mão, né? Era a prática dele de experimentação. Inclusive, os críticos japoneses, eles só foram estudar os contos da palma da mão depois de 1957, porque eles falavam que é experimentalismo, a gente não quer trabalhar com isso, né? Essa visão cartesiana da crítica japonesa, talvez. Então, eles só começam a se debruçar nesses contos a partir de 57, né? E ele já escrevia desde 1918, 1920 e tal. É engraçado isso. Engraçado porque talvez tenha passado despercebido algum elemento. Só depois eles foram dizer, olha, ele fazia algo, apesar de ser experimentalista, era algo que já se encontrava na literatura japonesa. É curioso isso. Carregava, né, uma tradição literária, só que os críticos não se deram ao trabalho de estudar isso, sei lá, de ver isso, né? Ou talvez não conseguiam fazer essas relações mais concretas, né, de biografia e tal. É complicado o trabalho do crítico assumindo que ele seja bom, julgar uma obra experimental, porque você precisa de quantidade para julgar aquilo que é bom e que é ruim. O experimentalismo, ele é individual, começa muito pequeno, então até que os críticos se acostumem a uma tendência, ela já passou e muitas vezes já morreu, no caso do neossensorialismo. Só, de fato, olhando para trás que é possível identificar o que foi uma obra boa. Não acredito que haja malícia por parte dos críticos, porque realmente É talvez o receio, né, de tratar algo contemporâneo, né? Você tem medo de se debruçar numa coisa nova e aquilo não ser relevante, sei lá. arte sim, de fato, porque a tendência pode morrer, mas bem porque a massa das coisas que são lançadas diariamente é tão grande, você não sabe diferenciar o ruído da informação verdadeira, na verdade. É difícil identificar o que é bom e o que é ruim, voltando ao meu argumento. Por isso, eu acho importante voltar para trás, ver o que foi feito. Ter a conexão com a tradição, né? E é o que esses autores faziam muito. Voltar muito tempo atrás para retomar essas tradições. Eu gostaria até de comentar uma outra coisa, que não sei se foi dito diretamente, mas eu acho que é interessante. O Kawabata, ele tem pelo menos nos contos da palma da mão, mas eu acredito que nos outros livros também, tem uma coisa, criar uma atmosfera. Em se aprofundar nos acontecimentos, que lembram a ideia do Yugen, criar de mistério da coisa. Você não sabe o que é a coisa em si. Você cria uma atmosfera enevoada, meio embaçada, em que os contornos não transparecem muito. Talvez por isso, voltando na Dançarina de Izo, eu não li o livro da Dançarina de Izo, mas talvez o fato de a personagem do título não aparecer muito seja justamente por conta disso, para manter um ar de mistério na história, manter esse Yugen. O que a senhora acha, Sensei? Olha, eu acho que é possível interpretar dessa maneira também, porque, sem dúvida, o Kawabata era um exímio conhecedor de vários aspectos da cultura japonesa, e o Yugen, né, que você está falando em geral, tem se traduzido como beleza misteriosa, também faça parte desse universo de beleza que o Kawabata procura trazer para a literatura, mesmo que com esse olhar de tristeza. Lá no País das Neves, a gente sabe que tem uma beleza que chega a ser triste, né? Uma coisa tão bela que chega a ser triste. Então eu acho que essas duas coisas estão sempre muito ligadas também. Mas uma coisa que eu estava pensando aqui é que os contos da palma da mão fazem menção à mão.
E eu me lembro muito bem que uma das grandes preocupações que eu tive na tradução do País das Neves é que justamente onde estava mão, não era para estar mão. E eu substituí por dedo, que estava no original. Então, quer dizer, eu acho que essa interpretação do que é o dedo, do que é a mão, para o japonês talvez seja um pouco peculiar também. E embora a gente queira não associar tanto a biografia do Kawabata, o próprio Kawabata fala em alguns dos seus ensaios que o avô ficou cego no final da vida e que ele se comunicava com o Kawabata escrevendo muitas vezes na mão, porque quando eles falavam alguma coisa, o ideograma é um pouco imperioso no caso, né? Então ele colocava assim na palma da mão eles se comunicavam assim, escrevendo na palma da mão. Então eu acho que isso é muito representativo, muito simbólico também para a gente pensar por que seriam contos da palma da mão. Porque pode ser lido como Tenohira, né, o próprio ideograma também, ou Tanago Koro. Quando a gente fala Tenohira, é só uma palma da mão. Quando você fala Tanago Koro, é aquilo que fica no seu íntimo, né, no seu pensamento, no seu coração. Então, acho que essa questão da dubiedade em relação a como chamar também esses contos da palma da mão, no livro parece que está como Tenohira, que seria só a palma da mão. Mas a gente vê também que existem essas questões que vão sendo desdobradas. Então, na primeira tradução direta, estava como mão quando o Kawabata limpa o vidro dentro do trem que está enevoado pelo calor que está mais dentro do trem, sendo que lá fora a temperatura está mais baixa. Então ele passa ali a mão para limpar, mas nesse momento em que ele passa a mão, não é a mão inteira, acho que são alguns dedos, e aí ele visualiza os olhos da Yoko, a moça que está retornando, cuidando daquele doente que é o Yukio. Mas quando ele se encontra, ou ele está pensando ainda no encontro com a moça, né, a Komako, que seria a futura geisha, ele pensa nela dizendo que realmente quem se lembrava dela era o dedo. Ele fala claramente, Konoyubi, né, este dedo. Então, essa questão do dedo, eu acho que traz uma sensualidade muito maior do que a mão. E quando eles se reencontram, já lá na hospedaria, ele fala isso literalmente para ela. Fala para ela, olha, quem mais se lembrava de você, ele não fala que sou eu que me lembro. É esse dedo que se lembra de você. Então essa coisa assim é muito, eu acho que elucidativa. E ela agarra então esse dedo exatamente. Não é a mão, eles não se dão as mãos. Ela simplesmente agarra o dedo e acho que ainda troca a mão. Ela estava segurando por um lado, mas como eles vão subir a escada, talvez a direção fosse inconveniente, ela troca de mão e agarra novamente aquele dedo e eles vão subindo a escada. Então, acho que essas nuances que parecem algo muito simplório, que não mereceria tanta preocupação, eu acho que faz muita diferença. Nos contos da palma da mão, eu consigo enxergar claramente essa visão de que ele quer registrar as coisas, né, de uma maneira rápida e curta, porque existia essa comunicação muito forte com o avô cego no final da vida dele. E, no caso aqui do País das Neves, o lugar em que estava a mão era imprescindível que fosse modificado para dedo. São algumas pequenas questões que realmente a comparação com um original, que talvez não fosse possível naquela época, né, em que o País das Neves foi traduzido para o português via indireta, eu acho que foi em 57, foi muito precoce. Então, realmente eu acho que não teve condições de fazer esse cotejo, nem de muitas pessoas que pudessem, acho que, auxiliar nesse aspecto. Mas, enfim, foi uma das coisas que eu fiz questão de trocar. Mas, de fato, essas imagens, né, que aparecem no País das Neves, elas realmente foram muito difíceis. Esses contrastes que aparecem de cores, como aquela primeira imagem que saindo do túnel, né, dentro do trem, a expressão que o Kawabata usa em japonês eu também não consegui transmitir de modo satisfatório. Por quê? Porque ele fala que a base ou o fundo, quando a gente tem um recipiente, você tem o fundo
desse recipiente. E aí ele fala que o fundo do céu, que estava negro, se tornou branco. Por quê? O chão estava coberto de neve. É uma imagem poderosíssima que a gente não consegue transportar muito bem para o português. Eu não tenho, acho que não tenho uma solução melhor para isso, mas não foi uma expressão que me satisfez no momento, e ainda hoje eu tenho muitas insatisfações. Inclusive, eu daria aquele início da obra também, quando ele está falando do trem, e que ele está atravessando a fronteira. Aquela frase é um pouco mais longa do que está ali. Eu acho que se eu fosse fazer algumas modificações hoje, eu faria muitas, talvez, mas eu acho que são coisas que fazem parte mesmo do tempo de convivência com a obra, de reflexões que vão acontecendo. Talvez, se houver uma oportunidade, quem sabe alguém possa, né? Eu não pretendo retraduzir, não. Eu acho que alguém precisaria vir e retraduzir, que eu acho que é mais interessante. Outra tradução, outra interpretação. Eu acho que a gente já falou os 2 blocos de 50 minutos. Teria infinitas coisas para falar, né? Eu acho que a gente poderia fazer outro programa também. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. A gente vai ter que encerrar de forma abrupta, talvez que nem um Monogatari, não vai terminar o nosso podcast. Mas eu acho que o podcast foi de uma extrema beleza, e acho que uma beleza que até fiquei triste agora. É a questão, todas as obras do Kawabata poderiam chamar beleza e tristeza. Um crítico falou isso, eu não vou lembrar qual que é, mas eu queria agradecer aí, se vocês quiserem falar palavras finais, e é isso. A gente tem que gravar mais programas, eu acho, divulgar outras obras da literatura japonesa. Também queria agradecer ao Tomás, né, e à professora Neide pelo convite, pela oportunidade. Acho que com certeza falar de literatura japonesa já é algo que é pouco falado, né? Então já é bom. E ainda mais sobre Kawabata, que é um autor que merece destaque, mas que ainda não foi tão estudado, né, como deveria. Também gostaria de agradecer o convite feito pelos dois. E eu acho que se nós pudermos fazer um podcast parte 2 sobre o Kawabata, seria sensacional. Muita coisa para falar sobre ele. Também queria agradecer o convite, foi muito bom. Eu gosto bastante de ouvir outras opiniões, porque acho que a gente vai criando cada vez mais laços e divulgando cada vez mais possibilidades a partir do momento que, né, essa jornada não está estabelecida num fim. Então, obrigado pelo convite. Eu gostei muito de ouvir todos vocês. Bom, eu não gosto de ser a última, não, mas também gostaria de agradecer muito ao Tomás. Eu acho que você poderia pensar realmente em fazer outros encontros como esse, com novos participantes, mas eu agradeço também ao Fábio, ao Gabriel e à Narumi, que puderam participar com muito boa vontade. Eu acho que a gente precisa continuar fazendo para também um estudo, um treinamento. Eu acho que a gente vai melhorando cada uma dessas participações de vocês também. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho.